passar que eu tô no terceirão, tô devendo pra eles não terem como. Mas tá tudo na... acho que amanhã eu consigo. Bom dia, bom dia! Bom dia! Não tenho dúvida que é um prazer estar de volta, embora as férias, mesmo que as férias mais curtas de meio do ano, seja um momento mágico, eu acredito, na vida de todos, né? Uma das coisas que eu sempre fico grato de ter escolhido a carreira de professor, sabe que eu escolhi o que eu faço porque eu amo, embora inicialmente tenha escolhido outro caminho, né? O caminho da engenharia. Com o passar dos anos ficou nítido que eu não ia conseguir ficar longe da sala de aula, que é a minha verdadeira paixão. E claro que eu fico cansado, né? Eu trabalho bastante para poder ter um pouco de qualidade de vida. E na hora que as férias vêm, me perdoem, pais, a expressão que eu irei usar, mas eu aplico foda-se. Não faço nada. Nada, mas eu nem encosto. Não encosto mesmo, deixo acumular lá, depois eu me viro. É muito bom, né? O cara poder acordar e só fazer o que dá prazer. E eu fiz 10 dias disso. 10 dias. Acordava e só vou fazer o que eu quero. Meu guri junto, que é a razão da minha existência, então foi muito gostoso. Algumas brincadeiras nem tão didáticas, né? Mas foi bem divertido. A gente fez de tudo. Andou de jet ski, stand-up paddle, e fogueira, e aí corta a lenha, aí vai soldar com estanho frito dele. Ele jogou pra caramba também. Então foi bem divertido. Mas amigo, chega uma hora, lá depois do 8º dia, tu acorda de férias. Mesmo tendo todas aquelas diversas coisas para fazer, lá onde na casa da minha mãe, lá em Bituba, né, pô, é um lugar fantástico, tem cavalo, tem a lagoa, tem as dunas próximas, dá para ficar o dia inteiro fazendo coisas diferentes se for o caso. Mas chega uma hora que se tu não produz, tu deprime, cara. Se tu não estiver sendo útil para alguém, se tu não faz alguma coisa e não interage com alguém, tu deprime. Então, estou grato de estar aqui de volta. E tem um detalhe, né, cara? Não sei se tu já percebeu, eu lembro do terceirão agora, a galera tá fazendo uma brincadeira. Então tá, vamos lá, matemática. Pô, o cara tá enferrujado, né, cara? O cara tá 10 dias sem pensar em nada. Tu acha que se eu te der as contas que nós estávamos fazendo de supetão, antes das férias, tu vai fazer igual? Não vai. Por incrível que pareça, não vai. A maioria de vocês não conseguiria fazer as mesmas contas que nós estávamos fazendo antes de ir para as férias. Por que isso acontece, né? Natural, o cérebro ele funciona como o corpo de maneira geral, como os músculos até de certa forma. Se tu estavas fazendo exercício físico, tava lá treinando que nem um maluco e de repente tu para de treinar. Tu não vai voltar depois de semanas parado no mesmo nível de treinamento, por incrível que pareça. Tu volta mais fraco. É até irritante. Pô, mas eu estava levantando tanto peso, agora não vai, cara. É ridículo. Só que músculo, tu demora a perder. Imagina que o atleta lá estava em plena forma e ficou 15 dias sem mexer a musculatura. Ele não vai perder 10 quilos de músculo. Não vai ser algo que tu, cara, como tu ficou fraco nesses 15 dias. Não vai ser perceptível. Ele vai perceber na hora de medir lá a intensidade do exercício que ele faz na academia dele, ele vai perceber, poxa, uma anilhazinha a menos eu tive que tirar lá de 500 gramas que seja para poder terminar o exercício. Mas o cérebro, cara, o cérebro murcha do dia para noite. O cérebro, ele murcha do dia para noite. Então, se tu, claro, não ficou em coma esses 15 dias, né, cara? Tu ficou conversando com as pessoas, tu ficou lendo alguma coisa, mesmo que seja rápida. Tu contou uma história para alguém, então tu estava usando teu cérebro o tempo inteiro. De repente, não para coisa matemática e física que nós estávamos trabalhando antes, né? Mas teu cérebro tá legal, tá show de bola. Mas apesar dele ter perdido uma porrada de capacidade de raciocínio, ele volta com tudo também. Tu dá uma bombadinha nele, ele já fica fortão de novo. E é isso que eu quero a partir de hoje. Que a gente volte a funcionar a cabeça da gente como antes, para que lá no final do ano a gente termine o ano tendo feito um belo primeiro ano, tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista físico. Eu estou ansioso! Sim! Foi bem aqui que nós terminamos, ó. Nós terminamos tendo aulinhas de força elástica e um último contatozinho, só bati um papo rápido sobre força e atrito. Nós temos que retomar a partir daí. Claro que eu vou precisar de outras coisas anteriores a isso, mas acho que esse é o ponto importante, que é a partir daí que eu vou te avaliar. Mas, por exemplo, tu não pode ter esquecido a primeira lei de Newton, que é uma coisa sagrada pra gente aqui na física. Alguém lembra a primeira lei de Newton? Quando a força resultante for ou o corpo
repouso e continuará em repouso, ou o corpo está em... e vai continuar em MRU para todo sempre, devido à inércia, essa tendência natural que os corpos têm de manter o movimento. Primeira parte é fácil, tá? Parar de continuar parado e só olhar. Se mexer do além, chama um parado. Agora, tu olhar um objeto se arrastando e acreditar que ele tem a tendência de continuar para sempre, só o gênio do Newton mesmo para perceber isso, antes de todo mundo, né, cara? Porque é difícil, mesmo em 2013, para o leigo é difícil ele acreditar nisso. Aí a gente pode pensar no espaço sideral, né, que não tem atrito nenhum, né? Jogar um objeto lá no espaço sideral, a tendência dele é continuar em linha reta com velocidade constante para toda a eternidade. Uma ideia bacana é os objetos orbitando a Terra, por exemplo, a Lua, né? Que orbita a Terra já há, sei lá, uns 4 bilhões de anos, né? E continua sem ter perdido energia, senão ela estaria atendendo a parar, não é isso? Nada demais. E a terceira lei de Newton, me lembra? Bateu, levou. Para toda ação, mesma sentidos, ação e reação jamais, pois... Tá fantástico para quem estava 15 dias sem nem pensar nesses assuntos. Tá incrível. Adorei. Se a ação é gravitacional, a reação é do tipo... Se a ação é magnética, a reação é... Se a ação é de atrito, a reação também é... Mesma natureza. É assim que está nos livros. Adorei a revisão, galerinha. Força elástica. Tem uma molinha, tem uma mola e ela está no ponto de equilíbrio dela. Aí, de repente, eu vou lá e faço uma certa força nessa mola, esticando ela. Vamos supor uma força de 10 newtons. E eu percebo que ela se esticou, saúde, 0,2 metros. Tranquilinho? Nada demais? Se eu fizesse uma força de 20 newtons, o que teu coração diz, meu querido? Legal, já que 10 newtons era 0,2, 20 newtons vai ser o dobro, não é isso? Ou seja, a deformação foi de 0,4. Uma coisa natural. Se eu triplicasse a força, a deformação da mola seria o triplo. É possível que se tu for fazer essa experiência na tua casa, tu vai perceber que vai chegar uma hora que a mola está tão esticada que tu vai aumentar 10 vezes a força e tu não vai enxergar a mola deformando 10 vezes mais. Claro, né? Toda mola tem um certo limite de funcionamento, né? Tu não pode pegar uma mola pequenininha e querer dar a volta ao mundo com ela. Faz sentido, né? Mas essa ideia é bem simples, né, galera? O cara que estudou isso foi um tal de Hooke. E ele então percebeu que tinha uma relação matemática entre força e deformação. Ele chamou essa relação de K. E disse que para calcular esse K era só fazer F vezes X. F, força. X, muito obrigado. Como é que ficaria para esta mola hipotética? Pode ser 10 newtons sobre 0,2 metros igual às casas. Elimina a vírgula, ficaria 100 dividido por 2, tudo bem para vocês? 50 newtons por metro. O que significa dizer que a constante elástica é 50 newtons por metro? Parabéns, ó, duas pessoas falando de formas diferentes, mas a mesma informação. Um falou, a cada 50 newtons deforma um metro. O outro disse, a cada metro precisa de 50 newtons. Para deformar um metro precisa de 50 newtons. Né? A mesma informação dita de duas maneiras diferentes. Legal. Peraí, então quer dizer que se eu sei a constante elástica de uma mola, eu posso calcular a força que atua nela. Basta saber a... deformação. Claro. Tudo bem para vocês? Está dividido, passa? Bem simples. Só que quando eu te apresentei a lei de Hooke, eu inicialmente fiz F igual a K vezes X. Porém, depois eu fiz F igual a K vezes X. E uma delas eu coloquei um menos. Isso até deu um trabalhinho na aula para tentar mostrar para a galera o porquê daquele menos. Alguém pode tentar... Primeiro, qual é a diferença desta equação para esta? Eu não estou me preocupando com a setinha, com o vetor, para onde que o vetor está apontando. E na outra eu já estou preocupado, ó, é vetor. Tanto a quanto a são vetores, olha ali, ó. E uma das fórmulas tem o
ver com isso, tem a ver com os vetores. Porque pensa bem, quando eu puxo uma mola, eu posso pensar em duas forças. A que eu faço na mola e que a mola faz em mim. E devido à terceira lei de Newton, um vetor é para um lado. Claro, eu quando puxo a mola, estou fazendo força para lá. Ela está me puxando. Concorda comigo? Olha só, olha só. Quando eu empurro a mola, eu faço força para lá, mas eu sinto a minha mão sendo empurrada. Tudo bem para vocês? A pergunta é, qual força é a da mola, qual é a força que eu faço na mola? Será que tu consegue, olhando para essa equação, dizer qual é a equação? A mola é K e o X é tu. Vou até colocar grande para a galera não se confundir. As duas fórmulas, elas são praticamente iguais, né, meus amigos? Cavalo. Ambas são equações vetoriais, não é isso? Tudo bem para vocês? Porém, uma delas tem o menos. Concordam comigo? Vou chamar de FA e FB. Qual é a força, qual equação representa a força que a mola faz? Qual equação representa a força que fazemos na mola? Que uma força externa aplica na mola? A primeira, a A é qual? É da mola? Ou é que eu faço na mola? que eu faço na mola. Que tu faz na mola. E essa é a força que a mola faz. Vamos ver se é correto. É importante tu ver o amigo tomar uma decisão. Ele pode estar certo já do raciocínio dele ou não, mas o importante é que ele tomou uma decisão. Isso é muito bonito. Parabéns, garoto. Agora, olha só, e não importa, aqui não vai ninguém, não é eu contra ele, não é ele contra ninguém. Ele simplesmente tomou uma decisão. É importante isso. E agora vamos verificar se a decisão dele está correta. Vamos pegar primeiro a mola. Aqui está a mola, parada ela. Eu, Otávio, peguei a mola e puxei ela. Eu estou aplicando uma força para a direita. Concordas comigo? E ela vai se esticar. Esta deformação foi para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Esses vetores têm sentidos iguais ou opostos? Iguais. Então, quando não tem sinal negativo, é a força que eu faço na mola. Parabéns. Porém, quando eu, Otávio, puxei a mola para a direita, eu sinto na minha mão uma força para a esquerda. A mola está me puxando para a esquerda. O vetor que a mola faz, a força que a mola faz e a deformação que ela sofreu tem sentidos opostos, por isso o menos. Eu lembro que teve uma, demorou um pouco a perceber aquele menos ali. A brincadeira é a seguinte, se para lá é mais, para lá é. Se para lá é mais, para cá é. Ou seja, aquele menos só representa sentidos, nada demais. Só daqui a 2 anos eu vou precisar desse menos, cara. Tu vê, né? Como às vezes o cara gasta uns minutinhos importantes ali, só para daqui a 2 anos eu precisar daquele maldito menos. É que na verdade tu entender esse menos tem muito mais a ver com bom senso, né? Do que com física em si. Fala, meu querido. Sem problema nenhum. Se eu puxo a mola para baixo, ela vai para baixo. Força que eu faço na mola, deformação, mesmo sentido. Mas ao puxar a mola para baixo, ela me empurra para cima. O vetor da força elástica e da deformação da mola tem sentidos opostos. Isso sempre será assim. E faz sentido. Se eu empurro a mola, ela me empurra no sentido oposto. Se eu espremo a mola para a esquerda, ela me empurra para a direita. Se eu puxo a mola para a direita, ela me puxa para a esquerda. Se eu deformo a mola para um lado, ela me puxa para o sentidos opostos. Este vetor e este vetor têm sentidos opostos. Para que eu iguale esses vetores, eu tenho que botar um menos em um deles, né? Concorda comigo? Só uma revisãozinha, nada demais. Na prova, na tua próxima avaliação, vai ter trabalhinho, né? Vai ter F igual a K vezes X para tu usar. Quais são as 3 perguntas básicas? Eu te dou o F, te dou o K e te pergunto quanto a mola deformou. Qual a força? Aí eu te dou a deformação e te dou o K. E qual o K? Eu te forneço a força e a deformação e te pergunto o K. Concorda comigo? Isso é uma coisa bacana de exercitar. Sempre que tu vê uma fórmula ou tiver um assunto sendo trabalhado, já te bota na cabeça quais são as perguntas que podem aparecer para essa questão que ele está me ensinando. Né? Então o cara já vai se preparando para o pior.
Legal. Então revisamos força elástica. E a minha revisão vai culminar com isso aqui, ó. Apenas essas duas fórmulas. Lembrando que uma delas trata da força feita sobre a mola e a outra a força feita pela mola mesmo. Alguém pode me tirar alguma coisa da cartola aí que nós conversamos sobre força e atrito? Olha que interessante, lembra que eu criei uma hipótese de estar arrastando algo, uma placa, por exemplo, podemos imaginar uma placa metálica. Eu estava discutindo com vocês nas últimas aulas que arrastar a placa, ou com a parte mais fininha no chão, ou com a parte grande no chão, não ia causar diferença no atrito. Isso porque a força de atrito não depende da área de contato. Incrível isso, né? Aí eu até levantei aquela ideia do atrito do pneu do carro. Qual era aquela ideia lá? Isso, meu pai me sugeriu para perguntar ao professor, né? Se a área de contato não influencia no atrito, por que pneu de carro de corrida é mais grosso? Qual é a explicação para isso? Óleo, irregularidades, um buraco na pista, né? Então o pneu largo ele ajuda a superar essas dificuldades. Porque se tu for medir no laboratório em condições perfeitas, né, o mesmo tipo de borracha, a mesma força entre o pneu e o solo, o pneu grosso e o pneu fino acabam gerando o mesmo atrito. Alguém lembra qual é a explicação para o fato de eu arrastar uma cadeira, ou com uma patinha no chão, ou com as quatro? Por que isso gera o mesmo atrito? Parabéns, muito precisa a explicação. Pensem bem. Imagina alguém sentado na cadeira. Se eu sento na cadeira, vocês concordam que parte do meu peso é aplicado em cada uma das quatro patinhas da cadeira? Então vamos supor que eu, depois de muita malhação, esteja com 100 quilos. Depois de sentar na cadeira, dividido por 4, cada pedaço da cadeira, cada perna da cadeira receberá 25 quilos. Tudo bem para vocês? Natural, né? Porém, se essa cadeira estiver apoiada sobre apenas um pé, e eu me pendurar nessa cadeira, tu concorda que aquele único pé vai receber os 100 quilos? Quer dizer, galera, que quando eu estou com as 4 patas da cadeira no chão, o peso da cadeira, ou de toda a estrutura que está sobre a cadeira, está distribuído nas 4 patinhas. Quer dizer que cada patinha vai ser empurrada contra o chão. E lembra que as superfícies, mesmo as mais lisas, têm irregularidades? Mesmo a mais lisa, tu passa a mão, ai que lisinho, não é lisinho. Na verdade é cheio de irregularidade. Irregularidades que tu não pode perceber com o teu tato. Quando eu pressiono essas irregularidades um pouquinho, elas se penetram um pouquinho e geram um pouquinho de atrito. Mas quando eu pressiono essas irregularidades com muita força, elas se penetram mais, gerando mais atrito. É por isso que arrastar a cadeira com uma patinha no chão gera o mesmo atrito que arrastar com as 4. Porque quando uma está pressionada no chão, ela está pressionada com mais força, fazendo com que as irregularidades se penetrem mais. Quando eu faço assim, as 4 patinhas estão atuando no chão, ou seja, a massa da cadeira, o peso da cadeira fica distribuído por 4. Ou seja, embora tenha mais área sendo atritada, aí as irregularidades estão menos pressionadas uma contra a outra. É isso que justifica o fato de nós sabermos que a área não interfere no atrito. Lembra, né? Ó, se tu arrasta a mão uma na outra com leveza, nem gera atrito. Agora, se tu pressiona uma mão com a outra e vai arrastar, fica bem mais difícil. Ou seja, o atrito de uma mão contra a outra depende da força que tu faz entre as mãos. O atrito entre duas superfícies só depende de 2 coisas: os tipos de superfícies em contato e a força entre as superfícies. Só. A área não interfere. E aí, o peso não? Acabei de falar uma coisa, tenta justificar a colocação do colega. Vou falar de novo. O atrito entre dois objetos só depende de 2 fatores: os tipos de superfícies que estão em contato e a força entre as superfícies. O peso já é a força entre as superfícies. Quanto mais pesado o objeto, mais vai ter força entre as superfícies. Concorda comigo? Se eu botar alguém aqui na minha cacunda, o meu pé vai encostar no chão com muito mais força.
vai ser mais difícil arrastar o pé do que sem ninguém nas minhas costas. Tudo bem para vocês? Faz sentido? Bom, foi só basicamente isso que eu falei da parte de força de atrito. Eu falei, não depende da área, não depende da área de contato. Outra coisa que eu falei... É sempre contrário à tendência. Parabéns, garota. Isso é uma coisa importante de lembrar, sabe por quê? Porque assim, ó, geralmente quando o cara vai ensinar atrito, o cara mostra o seguinte, eu empurro a cadeira pra lá, o atrito foi pra lá. Eu empurro a cadeira pra frente, o atrito pra direita, o atrito vai pra esquerda. Então é sempre do contra. Mas aí eu te mostrei que tem uma situação que destrói esta ideia. Por exemplo, aqui, ó. Nessa situação, a cadeira vai para a esquerda porque o atrito empurra ela para a esquerda. Concorda comigo? Certo? Ou seja, o atrito não é contrário ao movimento, como eu já vi até em livro. Isso é um erro. O atrito é contrário à tendência de deslizamento. A colega foi precisa em relembrar esse detalhe pra gente. Então isso é uma coisa importante. Até quando eu caminho, se eu consigo caminhar, é porque no meu pé, entre o meu pé e o chão, tem atrito. Se eu tento caminhar muito rápido, como já deve ter acontecido com vocês, o cara sai catando cavaco, quer dizer que o atrito não conseguiu dar conta de te acelerar. Não é isso? Né? Então, o atrito é pra frente e eu caminho pra frente. Então vamos escrever, relembrar esse detalhe. A força de atrito atua sempre contra a tendência, que é um nome muito feio, tendência de deslizamento. A força de atrito atua sempre contra a tendência de deslizamento. Então, se está querendo deslizar para um lado, o atrito vai empurrar para o outro. E faz sentido devido às irregularidades que estão atuando uma sobre a outra. E o novo agora, meu querido, é que eu vou te ensinar como é que calcula de verdade essa força de atrito. Chegou um momento bacana. Mas eu não falei que a força de atrito depende só de dois fatores? Então, a fórmula só pode ter duas variáveis. Φ é força de atrito. Vai ter o μ, que é o coeficiente de atrito, que depende das superfícies em contato, e vai ter o n. Alguém lembra quem é a n? Força normal. Por que ela tem esse nome, força normal? Porque ela faz 90 graus com a superfície. É isso aí. Então, ó, galera, apesar da discussão ter sido um pouco alongada, a fórmula é bem simples e tranquila de trabalhar. Primeiro vamos saber o nome de cada coisa, né? Φ é força de atrito. É uma letra grega, é um Mi manco, né? Um U manco. A perninha dele é comprida. Força, não é minha não, né? Força de atrito. Essa aqui é uma letra grega. Nós chamamos essa letra grega de Mi, mas é o coeficiente de atrito, o nome técnico. Coeficiente. Fala, meu querido. Como é que é? Esse aqui é o Mi minúsculo dos gregos. Não, eu digo ele. Porque tipo, o ele maiúsculo significa Newton. Ah, legal. Bacana ter falado isso. Mas não, a gente usa para representar a força normal, a gente usa o N maiúsculo mesmo. Então realmente o cara tem que estar atento para não se confundir com a unidade Newton. Bonita a tua colocação, mas é maiúsculo mesmo. E essa aqui então, força normal. Força normal. Lembra, né, galera? Força normal, se o cara tá na horizontal e não tem ninguém nem erguendo o cara, nem empurrando o cara contra o chão, a normal é igual ao peso. Mas se eu boto meu filho na cacunda, a normal atuando nos meus pés já mudou. Lembra de uma caixinha em cima da outra? No plano inclinado, a normal é o PX ou PY? PY, parabéns, a normal é o PY no plano inclinado. Legal. Só tem um pequeno detalhe. Quando nós vamos trabalhar com força de atrito, tem dois tipos de atrito. O atrito dinâmico ou cinético, eu prefiro dinâmico, mas alguns livros chamam de cinético. E o estático. Oi.
Legal, legal. Olha que interessante. Lembra que tinham dois tipos de força, né? As forças de contato e as forças de campo. Força de campo é aquela que atuava à distância, tipo o ímã, tipo a gravidade, a Terra me atrai mesmo sem estar encostando em mim. Essa força cai na outra classe, na de contato, porque tem que ter duas superfícies arrastando, se encostando, para poder existir. Então essa aí é um tipo de força de contato, nunca vai ser de campo, atrito. Boa pergunta, garoto. Galerinha, o negócio é o seguinte. Pelo nome, qual que se mexe e qual que não se mexe? Dinâmico, né? A pessoa que é dinâmica não fica parada, sabe disso, né? E estático, lembra estátua, né? Tá paradinho, beleza? Então a primeira coisa básica, se está parado, claro que é o atrito estático. Se está deslocando, deslizando, claro que é o atrito dinâmico. Isso é lógico, o nome já diz tudo. Pode, cara, pode porque velocidade negativa, lembra, é só que vai para o outro lado. Lembra disso? Então assim, ó. Esse é o teu referencial, beleza? E esse aqui é o teu referencial, certo? Tudo bem? Esse é o teu e esse é o teu. Vou fazer um movimento. De acordo com o teu referencial, a velocidade era positiva ou negativa? E para ti? Era negativa, mas eu tinha a mesma velocidade. Se tu fosse medir, e tu media dá 10 km por hora e 10 km por hora, só que um é mais, outro é menos. Mas era a mesma velocidade do mesmo lado. Ah não, não é que vocês estão errados. É porque um usou uma referência e o outro usou a outra. Vocês conversando poderiam até discutir no começo, não, era mais 10, não, era menos 10, mas na hora que vocês sentassem para conversar, vocês iam ver que o referencial de vocês estava errado. Ou seja, mais 10 e menos 10 é só questão de referencial. Beleza? Isso é uma coisa importante de tu entender. Na física, o sinal positivo ou negativo não quer dizer que mudou alguma coisa importante, só mudou o lado do fenômeno. Tá? Bacana essa tua, lembrar disso. O mais e o menos na física é só questão de referencial. Se a coisa está indo para a direita ou para a esquerda, ou se vai atrair ou repelir. Quer ver como tu já sabe coisa do terceirão? Os opostos? Oh, você já sabe que cargas de sinais elétricos opostos se atraem, vocês nem tiveram eletrostática ainda, lá no terceirão. Né? Então tu vê, quando a gente for fazer cálculo de força elétrica no terceirão, se for menos, não vai mudar nada no cálculo. Só que a gente vai lembrar, em vez de atrair, pode repelir, ou vice-versa. Né? Nada demais. Galerinha, olha só. Por incrível que pareça, a força de atrito mais fácil de calcular é essa aqui. Quando está deslizando, quando um corpo está deslizando sobre o outro, e eu quiser calcular a força de atrito, eu simplesmente vou fazer a conta de olho fechado e comemorar. Por que de dinâmica. Agora é bem perigoso quando a gente vai calcular a força de atrito estática. Olha por quê, o ponto alto da aula é agora. O ponto mais importante da aula é agora. Quando eu calculo a força de atrito estática, muita atenção, eu estou calculando a força de atrito estática máxima. Não quer dizer que ela vá existir de fato. Como assim, professor? Vou exemplificar. Imaginem vocês que eu botei a cadeira numa balança, achei a massa da cadeira, 15 quilos. Beleza? Peguei uma tabela de coeficientes de atrito e vi o atrito entre fórmica e plástico. Entre esse tipo de fórmica e plástico, beleza? E achei lá o Mi, o coeficiente de atrito. E tinham dois, tinha o dinâmico e o estático. O dinâmico estava dizendo que era 0,1 e o estático 0,3. Tudo bem? Dá para fazer as contas, não dá? Legal, olha que bacana a colocação do colega. Professor, por que o que está deslizando ficou menor? Bonita a tua pergunta, só depois eu vou te responder. Mas parabéns, tem toda a razão. É uma coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Mas é real. É fato isso. Você já viu? O cara vai empurrar um móvel em casa. Aí não vai. Não vai. De repente o móvel sai demais e o cara já sai tropeçando. É, mas eu vou te mostrar, eu vou te provar aqui na tua frente por que isso acontece. Bem legal. Parabéns, garoto. Estou orgulhoso. Vocês escutaram a nossa discussão aqui, né? Ele ficou encasquetado por que o Mi dinâmico ficou menor que o Mi estático. Eu queria essa pergunta. Parabéns.
Isso vai ser sempre assim, tá, galera? O Mi estático vai ser sempre menor que o Mi dinâmico. Parece esquisito isso, né? Mas já vou provar pra vocês com uma experiência bem simples aqui que isso é verdade. Aham. Pra mover é sempre mais difícil do que continuar movendo. Depois vai embora. Não é só isso, não é inércia na verdade, é um outro fenômeno. Tem a ver com as irregularidades, tem a ver com aquelas irregularidades. Já vamos chegar lá. Adorei. Peraí. Cadeira, sei a massa da cadeira, peguei uma tabela do fabricante desses materiais, descobri os Mis. Me ajuda. FAT, Mi, mesa normal, não é isso? Qual o primeiro? Pode ser, dinâmica. O Mi é o dinâmico, então. 0,1. Muito obrigado. Oh, adorei. Eu tava louco para escutar 15. Eu tenho um treco já aqui no primeiro dia de aula. 150 newtons, já que está na horizontal, o peso é igual a normal. FAT dinâmica igual a quanto? 15 newtons. Tudo bem? Me ajuda agora. FAT estática. Só que o Mi o resto é tudo igual. E aí, calcular as forças de atrito está muito difícil? Não dá para dizer que é difícil, já fez coisa muito pior. O problema agora é o raciocínio que vem. Eu não calculei para essa cadeira em cima dessa mesa? Foi, não foi? As respostas estão ali, né? Então eu pergunto a vocês. Qual é a força de atrito? 0. Alguém tem alguma dúvida por que é 0? Por que teria atrito se não tem ninguém querendo empurrar a coisa? O atrito não é contrário à tendência de deslizamento? Tem alguém querendo fazer a cadeira deslizar? Por que vai existir atrito? Não, ela está indo para baixo. Ela está querendo cair para baixo. Vamos fazer o diagrama de corpo livre da cadeira. Está aqui a cadeira, ó. Quais são as forças atuando nessa cadeira agora? A normal para cima, que não deixa ela cair, que são 150 newtons. E o peso para baixo, que é 150 newtons. Resultando da 0, está aqui a cadeira. Acabou, não tem mais força nenhuma. Não, eu quero dizer a vocês, galera, que quando tu calcula a força de atrito, é só um cálculo para quando o atrito começar a existir. Se ninguém empurrar, não tem atrito, não existe, é 0. E isso vai acontecer na tua prova. Eu vou te dar todos os dados da cadeira, vou te pedir para calcular a força de atrito, dinâmica e estática, que nem a gente fez. E na letra C eu vou te perguntar qual é a força atuando na cadeira na situação inicial. Se não tiver ninguém empurrando a cadeira, por que vai ter força de atrito? Por que o atrito vai existir combatendo aqui deslizamento? Beleza? Outra é para onde? É para lá, o atrito é para lá. Não tem ninguém empurrando. Então cuidado! Embora tu calcule as forças de atrito, na hora do vamos ver pode ser 0 a resposta. Então agora, qual é o atrito? 0. Aí tu teria que responder FAT igual a 0. E o cálculo não deu 0. É isso que confunde a galera, porque tem que pensar. Ah, sem dúvida. Se eu começar a fazer isso aqui, ó, tendência de deslizamento, teve atrito. Só que aí a normal já não é mais essa, vou ter que recalcular a normal. A normal tem a ver com o ângulo, lembra? Então primeiro vamos deixar o plano de atrito, o plano inclinado de lado, que dá um pouquinho mais de trabalho. Já vai entender a moral da aula agora. Calculamos, né? Deixa a galera ver. Ó, o dinâmico deu 15 newtons e o estático deu 45. Tudo bem para vocês? Então tudo bem. Não estou empurrando. Quanto é que é o atrito? 0. Primeira lei de Newton, se a resultante é 0, tem que continuar parado. Quais são as forças? Peso e normal. Resultante 0. Muita atenção. Se eu empurrar com 10 newtons, vai deslizar? Não. Para onde é que eu olho para saber se vai deslizar ou não? Para o FAT dinâmico ou para o FAT estático? É o estático, porque é ele que atua enquanto está parado. Então eu vou perguntar, fiz 10 newtons, andou? Não. Não. Então quanto é que é o atrito? 10?
Se eu faço 10 newtons, andou? Não. Quanto é que é o atrito? 10, 45, é isso aqui, ó. A coisa saltou para cima de mim. Não, é importante, eu queria isso, Carlos, eu queria isso. Porque, olha só, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, eu falo, empurro com 10, pergunto, a galera, andou? Todo mundo fala que não andou, todo mundo enxerga isso. Mas 90% dos jovens me respondem que a cadeira vai me empurrar com 45. Tu imagina tu empurrando um móvel na tua casa, o móvel saltar em cima de ti. Chama um padre, mas dos bons. Chama um padre dos bons porque esse espírito é forte. Tá beleza? O que eu quero te dizer, meu querido, que aquilo que tu calcula só serve se tu souber raciocinar. Vamos de novo. 20 newtons, andou? Não. Quanto é que é o atrito? 20. Só 20. A cadeira só vai fazer a força que fizerem nela, devido à terceira lei de Newton. Um objeto não pode saltar em cima de ti, cara. 40 newtons. Andou? Qual é o atrito? 40. Tu viu? Enquanto está parado, o atrito é só aquilo que tu faz. Este valor calculado só serve como referência para ver a partir de quando vai deslizar. Muita atenção, hein? 44 newtons. Não deslizou. Qual é o atrito? 44. 44. Tá entendendo? 45 newtons. Desliza. Pior é que ainda não. Só se soltar um pum. Aí dá 45,001. Aí vai. Porque aquele valor, ó, aquele valor ali é o limite para não andar. Depois tem que superar aquele valor para começar a andar. Estamos combinados? O cálculo é bobo. Mi fez a normal, Mi fez a normal. Calculou o estático, calculou o dinâmico. Está na tua frente. Aí começam as perguntas. Aí é que tens que pensar. Enquanto tu fizer uma força menor que o atrito, vai continuar parado. E o atrito vai ser exatamente a força que tu fez. Porque se está parado, a resultante é empurrou com 1000, então tem que ter 1000 no sentido oposto. Concordas comigo? Agora eu te pergunto, o que acontece quando eu empurro com 50? Ele desliza. E qual é o atrito depois que está deslizando? Cai para 15, cara. Como pode o atrito cair depois que está deslizando? Esse é o detalhe. Então eu vou botar 45. Eu tava lá, 45, nada. Aí, 46. Na hora que começa a deslizar, eu já saio catando cavaco porque o atrito vai lá para baixo. Por quê? Interessante isso, né, cara? Por que será que isso acontece? Vai dizer que vocês nunca experimentaram isso, fazer força, não vai, de repente vai e se esborracha no chão. Tá aqui a explicação. Já visse que tem uns frisos aqui, né? Certo? Eu vou pegar a patinha da cadeira e vou apoiar no friso. Confirmam aqui na frente? Todos viram? Tá apoiado no friso, não é? E vou tentar vencer esse friso. Vou fazer força para sair. Tu viu que eu tive que fazer força? Uma ocasião eu cheguei a entortar o pé de uma cadeira dessa. Agora eu vou pegar o mesmo friso e vou passar no embalo. Beleza? Tu viu que quando eu passei no embalo ele quicou pelo friso e foi embora? É isso que acontece microscopicamente nas superfícies, né? Quando as superfícies estão paradas umas sobre as outras, elas se interpenetram as irregularidades e travam uma na outra. Aí não vai. Depois que começou a deslizar, essas pontinhas vão quicando uma sobre a outra. Elas não param para penetrar uma na outra e travar. Por isso que o atrito dinâmico será sempre menor que o atrito. Pronto, é isso. E é assim que funciona o freio ABS, né? Já viram o freio ABS do carro? Isso já salvou muita vida. Eu acho que eu já fui salvo umas 2, 3 vezes com desse ABS. ABS, alguém lembra o que significa? Adiante, B de bloqueio, S de sistema. Né? Em inglês, na verdade, por isso está de trás para frente. É bloqueio, é sistema anti-bloqueio. Ou seja, ele não permite que a roda do carro, porque se travar vai ser atrito. Se a roda travar, ela sai deslizando. Olha que loucura, se a roda travar, o atrito é dinâmico, ela desliza. E o computador, então, ele lê se a roda está travando e libera o freio para a roda continuar girando. Se a roda continua girando, ela não perde o contato com o chão. Aí o atrito é estático. Curioso, né? A roda girando, o atrito é estático. A roda parada, o atrito é dinâmico. Por quê? Porque se a roda travou, ela se arrasta no chão. E aí é que é dinâmico. Que quando a gente fala dinâmico, o dinâmico é entre as superfícies. Roda travada, a superfície se arrasta uma na outra. Atrito dinâmico.
Roda girando, a roda continua em contato com a superfície sem arrastar. Atrito estático, beleza? E a diferença, gente, é assustadora. Estás num carro com um sistema ABS, emergência, atacasse o pé no freio com tudo, tu continua conseguindo botar o carro para a esquerda e para a direita, mesmo com o pé no freio. Ou seja, como as rodas ainda giram, tu tem controle do carro. Se tu tá num carro sem sistema ABS, apavorou, tacou o pé no freio, as 4 rodas do carro travam e tu simplesmente vira passageiro. Tu não tem mais como, pode virar o volante, o carro continua reto por inércia. Certo? Então tu vê, é uma brincadeirinha que surgiu na Fórmula 1, né? O ABS surgiu na Fórmula 1 para tentar ganhar a corrida de outra pessoa, mas hoje em dia as estimativas são de milhares e milhares de vidas salvas em função desse sistema estar nos nossos carros hoje em dia, certo? Então pode ter certeza, cara, teu primeiro carro tem que ter ABS. É a primeira coisa que se vê no item de série de um carro. O carro tem ABS, porque isso faz a diferença entre a vida e a morte muitas vezes. Professor, isso é parecido com aquele daquele lagarto que anda sob água? Cara, na verdade, o do lagarto que anda sobre a água é uma outra característica, uma coisa chamada tensão superficial da água. É uma coisa melhor explicada até pela química, de certa forma, porque tem a ver com as ligações entre as moléculas da água, as pontes de hidrogênio e tudo mais. Engraçado, esse feriado eu e meu filho fomos dar uma voltinha de stand-up paddle lá na lagoa, lá perto de casa. E aí estacionamos tem um costão de pedra, né? Paramos no costão de pedra, saímos nos stand-ups para analisar as formações rochosas. Tem umas marcas de índio nas pedras, bem legal. E aí nós vimos uma aranha. Aí uma aranha na nossa pedra. Eu assoprei a aranha e a safada caiu na água e saiu caminhando sobre a água, devido à tensão superficial. Né? E eu falei, ó, cara, ela não afundou devido à tensão superficial da água. Eu falei pra ele, tem aquela experiência com a lâmina de gilete que a gente faz, né? Tu pega uma lâmina antiga de gilete, de fazer barba, e coloca num copo d'água, bem suavemente na superfície, e ela fica flutuando. Ela não afunda. Mesmo sendo feita de aço. E o aço é mais denso que a água. Mas aí tu bota uma gota de detergente nesse copo com água, aí ela afunda na hora. Que detergente quebra a tensão superficial da água, certo? E aí então, quebrando a tensão superficial da água, o aço afunda, como tinha que ser, né? Concorda comigo? Mas legal isso, tem até uma brincadeirinha legal de fazer, que o pessoal faz um barquinho com uma região pontiaguda na frente e uma bundinha redondinha atrás, e bota detergente nesse barquinho. E aí ele rompe a tensão superficial com o detergente e ele sai caminhando na superfície da água devido à tensão superficial. Bem legal. Se vocês botarem na internet, tem um monte de brincadeirinha legal para fazer em casa a respeito da tensão superficial. Resumindo, a pata desse bichinho que está falando, ela tem uma estrutura tal que ela, em vez de penetrar na água e afundar, ela é bem plana. Ela fica então flutuando na superfície da água, mas não é uma flutuação que nem a do barco. É uma flutuação especial. Se tu botar detergente do lado desse bichinho, ele se arromba, ele afunda e morre. Certo? Muito bacana esses bichinhos que dominam essa capacidade. Tem uma aranha mesmo, vocês já viram aquela aranha? Tem uma safada de uma aranha que ela é coberta com os pelos tão intrincadamente entrelaçados que na hora que ela mergulha na água, a água não penetra no pelo dela. Ou seja, ela vai para debaixo da água, caça, pega as presas dela debaixo da água, vai para uma bolha de ar que ela fez lá no cantinho, respira, e vai caçar mais, pega mais bicho, e vem para a bolha dela, respira, e depois ela vai lá. Na hora que a bolinha dela está ficando com pouco ar, ela vai para fora da água respirar. Detalhe, quando ela sai da água, ela está seca. Por que ela está seca? Porque os pelos dela não deixam com que a tensão superficial da água não faz com que a água penetre nesses pelinhos. E os cientistas, recentemente, eles botaram para imitar a natureza. Não sei se vocês sabem disso. A natureza não está evoluindo aí há 4 bilhões de anos? Então, se nós pegarmos algo que está na natureza evoluindo há 4 bilhões de anos e imitarmos isso, a gente vai ganhar muito tempo do que ficar desenvolvendo uma tecnologia que a própria natureza desenvolveu. Bacana, né? Os cientistas fizeram um tecido imitando a trama desses pelos dessa aranha. E adivinha qual é a propriedade desse tecido? Não molha. Ele não molha. Tu deixa ele lá de molho 2 semanas, tira ele da água e não tem água nenhuma, ele está seco. Legal, né, cara? Então tu vê quantas aplicações tecnológicas têm nascido da cópia da natureza, né? A gente está copiando a natureza atualmente porque a gente sabe que a natureza tem uma tecnologia embutida nela incrível, né? Muito bacana essa discussão. Galerinha, espero que tenha sido agradável essa primeira aula e vou passar uma tarefinha bem boa só para dar uma lida e exercitar uma continha ou outra e na próxima aula a gente continua. Esse não?
A imponderabilidade. Na verdade, assim, quando o cara tá na rua, já não é essa imponderabilidade baixa mesmo. Mas na ida e na volta vai ter a sensação de imponderabilidade também. Mas lá na rua já parei para dizer que a imponderabilidade não sei o que está orbitando a lua. Aqui a imponderabilidade é quando o objeto orbita a outra. Ele está na superfície do inferno e mas é pegar um avião, cair, eu vejo um médico, a gente não sabe como ele está. Galera, olha que colocação bacana do colega. Gravidade zero, ou seja, não tem nenhum corpo te atraindo. Tu só ia conseguir se tu pegasse uma nave espacial e fosse para longe de tudo, fugisse do sistema solar e ficasse numa região do espaço que está a anos-luz de distância de qualquer outro corpo. Aí lá sim tu estaria flutuando no meio do nada com gravidade muito, muito próxima de zero. Quando o astronauta está orbitando a Terra, que é a 200 e poucos, 300 quilômetros de altura, ele tem a sensação de estar flutuando como se não tivesse gravidade. Eu já te expliquei, na verdade, essa situação não é gravidade zero. Pelo contrário, a gravidade lá onde o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, estava, é 9 metros por segundo ao quadrado, 8 e alguma coisa. Quase igual à tua gravidade aqui. Só que essa gravidade que está atuando no corpo dele está fazendo ele circular em torno da Terra, que chama-se orbitar a Terra. E isso dá uma sensação de estar flutuando, chamada de imponderabilidade. Certo? O amigo lembrou, inclusive, do nome. Na Lua, quando a gente está na Lua e tem aquela sensação de estar em slow motion, né, de andar devagar, de pular, demora a parar de subir e cai lentamente. Aquilo não é imponderabilidade, porque a imponderabilidade só se aplica quando estamos orbitando um objeto. Como é que na Terra a gente simula gravidade zero? Só tem um jeito. Pega um avião especial, sobe lá na PQP e em determinado momento faz o avião começar a cair. Aí como tu vai estar caindo junto com o avião, tu vai ter a sensação de estar em gravidade zero naquele momento. É assim que se filmou o filme Apollo 13. Todo o filme Apollo 13 foi filmado fazendo sucessivas quedas. Eram várias quedas por dia. E essas quedas demoram, sei lá, 1 minuto, 30 segundos só de queda. Então tem que repetir e filmar de novo. Quem é que já viu Apollo 13 e levanta a mão? Vejam, cara. Tu vai amar esse filme, é um puta de um filme. Pega esse filme Apollo 13 e assista. É um filme antigo, mas é um filme de tirar o chapéu. E aquilo lá é física de verdade. Bastante física de verdade aparece no filme. Tô indo embora. Não é 10 metros por segundo quadrado. Só que como uma coisa está caindo por dia, fez a sensação. O cara sai, primeiro os primeiros chegam lá, aí ele sai entrando na terra. Atingir a velocidade da luz. E a luz sai assim, a luz